gente tem um bate-papo sobre micropigmentação labial, assunto super legal. Tá todo mundo querendo ter a bocona, né? Mas será que a bocona a gente consegue mesmo fazendo esse monte de preenchimento? Uma micropigmentação já dá aquela realçada nos nossos lábios? Vamos entender tudo isso? Gente, o programa tá imperdível. A gente também começa falando sobre a nossa pele, na verdade sobre a nossa saúde e nossa autoestima, tudo junto, porque a gente vai falar de olheiras. Mitos e verdades sobre as olheiras. As olheiras, você sabe que elas são consideradas as vilãs das mulheres, principalmente, né? Só que aí, chove de pergunta no meu Instagram, por exemplo, como evitar olheira, como cuidar das olheiras. Cláudia chama alguém para falar de olheiras. A gente trouxe esse tema e eu converso com a dermatologista Renata Castilho, que já está aqui. Cadê a Renata? Seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, te convidar para sentar, para a gente bater esse papão sobre olheiras, coisa que você não tem, né, doutora? Ah, um pouquinho. Bom, olheiras é um problema, né? É uma angústia para as mulheres que têm. E algumas têm olheiras desde sempre, desde muito novinhas. Sim. Ela está relacionada a uma ou várias causas? Na verdade, ela está relacionada a várias causas. Então, realmente, tem uma característica genética ali que predispõe as pessoas a apresentarem mais olheiras. Tanto que, às vezes, você olha até para algumas crianças e já vê uma característica um pouco mais afundadinha. Mas aí tem os fatores do dia a dia que vão piorando essas olheiras, né? Então, a qualidade do sono, a alimentação e os cuidados que a gente tem com essa região dos olhos também. As olheiras, elas acontecem porque essa parte é mais funda ou porque é escura? Ou as duas coisas? As duas coisas. Quando ela tem essas duas características, a gente fala que é uma olheira mista, né? Essa característica de afundamento, por exemplo, a gente consegue melhorar. Normalmente a gente faz preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, para tentar elevar um pouquinho essa região que está afundada, digamos assim, né? E aí tem as questões pigmentares. Então elas podem ser ou um pouquinho mais arroxeadas, que é por vasos que estão aparentes, ou elas podem ser acastanhadas, que aí é um depósito de pigmento dessa região e acaba ficando com essa região mais escurecida. É muito interessante, né? Porque a gente foge das bolsinhas dos olhos, mas a gente também não quer ter os olhos fundos para não ter olheira, né? Exato. É sempre um dilema. É um equilíbrio ali, né? Seria o ideal que todas tivéssemos esse equilíbrio, né? Tudo ficasse do jeitinho que a gente sonha. Mas a gente tem algumas perguntas, e aí perguntas que muita gente acredita que é uma realidade, outras pensam que é um mito, mas a gente quer ver qual é o veredito, doutora, e também entender como é que a gente lida com elas. Então vamos para esse nosso mitos ou verdades em relação às olheiras? Vou pedir para a produção já colocar aqui no nosso painel para que você possa acompanhar também. A gente tem aí uma série de questionamentos sobre as olheiras, tá? E eu tenho certeza que vai ser interessante, porque na verdade a dúvida de uma é igual à dúvida da outra. Podemos colocar? Tem áudio, então pode soltar. Boa tarde, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber se a alimentação interfere no aparecimento das olheiras. Isso é verdade. Então, realmente, uma alimentação ali rica em alimentos transgênicos, alimentos muito inflamatórios, pioram a qualidade da pele como um todo e a região da olheira mais ainda, acaba sofrendo. Então, ela pode ficar menos oxigenada e acaba ficando com aquele aspecto ressecado, craquelado. Então, quando você se alimenta com uma alimentação balanceada, a pele tem uma hidratação melhor e a parte dos olhos responde melhor ainda. Então, é Perfeito. verdade. Então tem que cuidar da alimentação. A alimentação interfere no aparecimento das olheiras. Sim, é verdade, não é um mito. Não é mito. Maravilha. Comer bem faz bem também para a olheira. Perfeito, doutora. Vamos lá então para a próxima pergunta. Vai lá? Boa tarde, meu nome é Tamara. Eu queria saber se compressa com chá de camomila ameniza as olheiras. Vamos para o chá de camomila? Isso é verdade. É aquela receitinha de vó que realmente funciona, né? Então, a camomila, ela tem ali propriedades calmantes, propriedades congestionantes que ajudam a aliviar essa região dos olhos. E se ela for aplicada gelada, melhor ainda, porque aí ela faz uma vasoconstrição local, então acaba amenizando bolsinhas, diminui aquele aspecto arroxeado por conta dos vasos que estão dilatados. Então, pode usar sim, que ajuda a aliviar. Claro que é provisório, não é uma coisa que trata,
mas alivia bastante esse aspecto das olheiras. Aí se a gente faz essa compressa com chá de camomila, a gente usa gelado ou quentinho ou morninho? Então, o gelado tem um benefício maior ainda por conta dessa vasoconstrição que ele faz. Tá. Então, essas olheiras que são um pouquinho roxas, que é por conta dos vasos que estão dilatados, eles contraem um pouquinho, então dá uma disfarçada na coloração roxinha das olheiras. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta? Olha, a gente está aprendendo aqui, hein? Sobre olheiras, depois quero todo mundo cuidando delas. Vai lá. Oi, boa tarde. Então, eu gostaria de saber se coçar os olhos piora as olheiras. E meu nome é Mari e essa é uma dúvida que eu tenho. Muito bem, Mari. Isso é verdade, né? Na verdade, é uma característica muito de pessoas que têm alergia, rinite. Então, o fato de coçar o olho, a gente acaba tirando da proteção natural ali da pele, deixando a pele mais sensível, mais ressecada. Então, evidencia ali o aspecto da olheira. É mesmo? Olha isso, eu não sabia. Eu vivo coçando os olhos. Sim, tanto que pode perceber que quem tem rinite acaba tendo umas linhazinhas. Isso é até uma característica da pessoa. Mas essa região dos olhos acaba sofrendo também por conta disso. Puxa, vamos mudar os hábitos, né, gente? Vamos Próxima evitar. pergunta na tela. Boa tarde, meu nome é Paola, tenho 21 anos. Eu queria saber se as olheiras podem ser causadas por falta de sono. Falta de sono. Então, o sono, a falta de sono prejudica, sim, as olheiras, porque ele acaba fazendo uma vasodilatação, piora ali a oxigenação do tecido e isso acaba refletindo na região dos olhos. Tanto que você pode perceber que uma noite mal dormida a gente acorda com aquela cara de, né, tô denunciando ali que a gente não dormiu bem. Claro que não é uma causa única, né, não é assim, dormi mal, vou ter olheiras. Mas realmente uma boa noite de sono acaba melhorando a pele como um todo e principalmente a região dos olhos. Tem que dormir bem. Vamos fazer a higiene do sono e cuidar aí desse aspecto tão importante para a nossa saúde. Temos mais perguntas, mas eu também quero que você mande a sua. Às vezes você está assistindo, tem um caso específico, eu vou até te pedir uma coisa. Manda foto da sua olheira, manda foto do seu incômodo, do seu transtorno, né? Se isso está pesando, vamos tentar achar a solução, tá certo? Então, ó, no 11 9 50 45 18 40, você pode ir lá mandar sua pergunta, que é o nosso WhatsApp. Ele já salva aí no seu, para você participar do programa com bastante frequência. Doutora, me dá esses 2 minutinhos, Claro. para aí a turma manda pergunta, a gente volta com algumas que já estão prontas, mas incrementa com a da turma de casa, tá bom? Com o nosso Momento Saúde, aprendendo sobre olheiras. A gente já apresentou algumas perguntas aqui, mas temos outras perguntas também, porque a turma já mandou. Deixa eu ver, a produção falou que já tem algumas perguntas, mas vamos continuar aqui primeiro, Sim, doutora? vamos lá. Ó, a doutora Renata Castilho está nos ajudando a entender. Vamos à próxima. Boa tarde, meu nome é Viviane. Eu gostaria de saber se as olheiras são genéticas e se a alimentação ou ganho de peso faz com que isso fique mais saliente. Perfeito. Então, como eu disse, a alimentação tem uma influência direta ali na qualidade da pele, principalmente nas olheiras, né? E sim, algumas etnias acabam tendo um pouco mais de olheiras do que outras. Então, se você observar, por exemplo, os povos árabes, os indianos, eles têm um acúmulo de pigmento nessa região. Isso é uma característica deles. Então, acaba ficando um pouco mais acastanhado, um pouco mais pigmentado ali. Então, tem uma característica genética. E a alimentação a gente já falou que interfere mesmo, né? É, não tem jeito. Tem que comer direito. bem. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Letícia e a minha pergunta hoje vai ser se crianças também podem ter olheiras. Podem sim. Então, se isso for uma característica genética, ela já vem desde mais cedo. Então, muitas vezes você olha ali para a criança e já observa a região dos olhos com um pouco de afundamento. Claro que a criança ela tem menos fatores externos, então ela acaba não tendo tanto ação do tempo, que também evidencia mais a olheira, né? Então, um dos tratamentos muito importantes, por exemplo, para melhorar essa região dos olhos, é também fazer um estímulo de colágeno ali. Então, a criança ela tá com a pele ali toda cheia de colágeno, então a olheira não fica tão evidente. Mas ela pode aparecer sim desde mais jovenzinha, de criança. Perfeito. Daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre esses tratamentos, sobre as novidades que a gente tem para a olheira. Eu vi que você trouxe aí, são máscaras? São máscaras, um hidratantezinho, o próprio chá de camomila que eu ia deixar de dica para quem tem, né, em casa e às vezes quer fazer antes de ir para uma festa.
alguma coisa assim para dar aquela suavizada no olhar, então também vale a pena. E o pepino, hein? É verdade que o pepino é bom para olheira? O pepino, na verdade, é um mito, assim. Ele seria bom se você deixasse ele bem gelado por conta daquilo que eu expliquei. Mas aí não é o pepino em si, né? É o fato de você deixar o gelado para fazer a vasoconstrição. que faz aquela vasoconstrição e acaba aliviando. Que a gente vê, né, gente, nos filmes, tão chique, a mulher com touca no cabelo, com pepino no olho, deitada ali fazendo massagem. Máscara no rosto, né? Não é assim? Bom, a gente tem já as outras perguntas, a sua pergunta provavelmente está aqui. Vamos a elas. Primeira pergunta no nosso vídeo, da Mônica, de Parnaíba, no Piauí. Gostaria de saber se tem algum exercício que possa fazer no rosto para diminuir as olheiras. Então, na verdade, exercício não. O que você pode fazer, o que muitas vezes a gente indica, se você tem aquela olheira que tem retenção de líquido, que faz bolsinha, vale a pena fazer massagem local, em sentido da drenagem, né? Então, você faz um movimento, faz uma pressãozinha no canto interno do olho, e isso acaba ajudando a melhorar as bolsas. E qual seria o movimento? É de dentro para fora ou de fora para dentro? O movimento é de fora para dentro e faz uma pressãozinha no canto do olho. Então, sempre de fora para dentro, pressiona. Isso, que aí auxilia na drenagem ali da região das pálpebras. Então, isso acaba ajudando, sim, no aspecto das olheiras. Muito bem. Próxima pergunta, então, a da Mônica já foi respondida. Minhas olheiras são parecidas com hematomas. O que fazer? De fato, tem gente que tem, né, como se tivesse apanhado ali em cada olho. Exatamente. Essas olheiras aí são as olheiras que a gente chama mais arroxeadas. Então, muito provavelmente, uma pele muito fininha que a gente consegue visualizar os vasos sanguíneos, né? E aí a gente vê aquela olheira roxa. O tratamento mais indicado, assim, padrão ouro, seria o tratamento com laser em consultório, né? Mas aí em casa, por exemplo, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, o uso da camomila, como a gente falou, o uso dos hidratantes, né? Então, ó, por exemplo, esse aqui é muito legal, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, que ele vem um roll-onzinho. Então, ele já vem no formato próprio para ser aplicado na região das pálpebras. E aí a gente pode colocar substâncias clareadoras junto, fazer uma manipulação, né, para já clarear. O próprio uso das máscaras, né? Então, as máscaras que colocam nos olhos ajuda a hidratar essa região, então suaviza. O chá de camomila, as compressas frias, isso tudo contribui. E se puder fazer o tratamento com laser, é um tratamento mais efetivo. Esse tratamento com laser, ele dói? É doloroso? Não, ele é bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. A gente ainda coloca um anestésico tópico. Então, tem paciente que até dorme ali na hora do E aí, o resultado é 100% ou dá uma melhorada? Como é que é, doutora? Varia de acordo com a característica de cada um, né? Se for uma olheira muito escura, muito pigmentada, ela vai clareando gradativamente. Mas tem respostas importantes, sim. No comecinho do nosso papo, você falou do preenchimento, né? Com ácido hialurônico. Esse preenchimento seria para que tipo de olheira? Então, aquelas olheiras que têm um afundamento da região, que você olha e vê que está encovado ali, elas precisam ser suavizadas, elas precisam subir um pouquinho. Então, a gente coloca um pouquinho do ácido hialurônico, que é como se fosse um gelzinho, para tentar diminuir esse afundamento dessa região. Então, só isso já traz uma melhora, assim, e é imediato. É um resultado que você aplica e a pessoa já sai ali mais descansada. Eu falo que é o lado de quem dormiu e o lado de quem não dormiu, né? Então, é um tratamento muito legal. Agora, gente, eu sei que eu tô falando para milhares de pessoas no Brasil todo, tem até em alguns outros lugares fora do Brasil, através do YouTube, para quem tá assistindo. E eu sempre fico com uma preocupação muito grande quando a gente fala desses tratamentos, porque eu sei que hoje tá todo mundo pode fazer, né? Aí é um tal de preencher sem saber onde tá preenchendo. E eu soube recentemente que existe um risco grande de aplicar algo em torno dos olhos que pode, inclusive, provocar cegueira, né? Claro que por quem não sabe, por quem não está ali pronto para fazer esse procedimento. Que procedimento seria esse? Exatamente. Algumas técnicas de aplicação, elas deixam o procedimento um pouco mais arriscado, né? Então, por isso que a aplicação com ácido hialurônico na área dos olhos, por exemplo, tem que ser feita de forma segura, por um profissional capacitado, né? A gente utiliza, por exemplo, cânula, que o risco de ter uma oclusão vascular é quase nulo. Porque se você faz, por exemplo, com agulha, em regiões que não são indicadas, então tem que ter um conhecimento da anatomia dessa região, que realmente pode levar a complicações mais graves, inclusive cegueira. Então tem que escolher muito bem. Aqui eu sempre falo,
Procure membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, procure um médico experiente. A gente não pode entregar o nosso rosto. Ah, mas meu desconforto é muito grande. Tem uma pessoa aqui que faz. Não, porque senão o problema pode ser muito maior. Exatamente. Né? Aí você acaba tendo um problema mais grave, né? Então não vale a pena, assim. Vamos lá, próxima pergunta já vai para a tela, vamos prestar atenção. O Sandro diz, tenho olheiras desde a adolescência, consigo eliminar sem cirurgia? Sim, então, tem muitos tratamentos, né? Então a gente vai avaliar, por exemplo, como que seria essa olheira do Sandro. Se for uma olheira fundinha, a gente pode fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Se ela for mista, ou seja, se ela for funda e também escura, a gente associa os tratamentos com laser, o tratamento, né? Faz um protocolo para ele usar em casa também, com clareadores, né? E aí avalia. Se é uma pele que já está flácida, a gente também tem que tratar essa flacidez de pele, então com estimuladores de colágeno, que na verdade nessa área dos olhos tem, por exemplo, os fios de PDO, que fazem um estímulo de colágeno na região, tem ultrassom microfocado, que a gente pode usar para fazer um estímulo de colágeno, deixando a pele mais esticadinha. Então a gente teria que avaliar, por exemplo, quais são as características da olheira dele para propor um tratamento para ele. Olha lá, legal. Então, nessa região aqui, a gente não pode usar o ácido polilático, é isso? Aquele lá... Não pode. Não pode? Não pode. Que seria o Radiesse, o Sculptra, nessa região não? Nessa região a gente não pode aplicar. Então, é até comum a gente observar muitas vezes pessoas com essa região bem lisinha, né? E aqui já bem craqueladinho, porque acabou não fazendo o tratamento ali. Mas aí existem outros artifícios que a gente pode utilizar para estimular colágeno nessa região. Então, para essa região, os fios de PDO... Os fiozinhos de PDO, ultrassom microfocado, que tem um resultado maravilhoso também. Já na primeira sessão você vê uma melhora bem importante. E que tipo de cirurgia é indicado para olheira? Eu nunca ouvi falar de cirurgia para olheira. Existe a cirurgia de pálpebra, né? Que o médico faz um cortezinho e dá uma esticadinha. Mas aí, por exemplo, para uma olheira escura, na verdade, ela não teria efeito. Porque se esticar a pele, eu penso que vai ficar ainda mais ressaltada a tonalidade da olheira, não? Não é toda olheira que tem indicação de cirurgia. Então, seria realmente para aquela pessoa que tem uma pálpebra bem, um excesso de pele ali na região, né? Então, é reservado para alguns casos. Agora, me conta uma coisa que eu sempre fico curiosa para saber. Antigamente, eu ouvia muito minha mãe, minhas tias falando que quanto antes a mulher faz uma plástica, melhor é, porque não pode deixar muito lá na frente, porque senão fica pior o resultado. E hoje, eu quase não ouço ninguém falando que vai fazer plástica, né? Eu vejo que a gente tem tantos recursos, você mesma falou, dos estimuladores de colágeno, do laser, dos fios. Existe, assim, um momento ideal para a mulher fazer uma plástica de pálpebras, por exemplo? Então, isso é muito individualizado, né, Cláudia? Se ela for, por exemplo, uma pessoa que realmente tem essa característica desde a infância, nunca tratou, vai chegar um momento que talvez ela tenha que fazer. Mas a prevenção é sempre o melhor tratamento. Então, se você começa desde cedo, provavelmente não vai precisar fazer nunca. Não só de pálpebra, como no rosto, né? Se você começa a tratar, por exemplo, os sinais do envelhecimento, quando eles começam a aparecer, você vai chegar lá nos seus 70 anos sem precisar de nenhuma intervenção cirúrgica. Olha que coisa boa. É interessante a gente entender a evolução da medicina, dessa tecnologia toda, né? A gente realmente, às vezes, faz um investimento durante a vida, mas para poupar depois, que a mulherada antigamente fazia, né? Chegava uma determinada idade, todo mundo fazia plástica. E eu me lembro até de olhar, assim, para umas senhoras e estarem todas muito parecidas, né? Por conta desses procedimentos de plástica. Porque acabava ficando com um aspecto um pouco artificial, né? É verdade. Então, hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Hoje em dia, a gente tem muito recurso para tratar, para deixar a pele melhor, para envelhecer bem, né? Então, dá para usar isso. E que isso mexe com a gente, mexe, né? É a nossa autoestima que está em jogo e a gente sabe que a autoestima lá embaixo deixa a mulher triste e mexe com todos os aspectos da vida. Com certeza, a parte profissional, a parte de relacionamento, influencia em tudo, né? É verdade. Doutora, foi um prazer te receber, muito obrigada. Vou passar os contatos da doutora Renata Castilho no Instagram, segue lá, é DRA Renata.Castilho, DRA Renata.Castilho. E o telefone é o 11 3341 8441, 3311, não, nada de 33, é 11 3341 8441. Muito obrigada e até a próxima, viu?